No vídeo de hoje, a gente vai fazer juntos uma ilustração completa e vai colocar um efeito de glitch nessa ilustração. O efeito é super fácil de fazer e fica muito legal. Bora? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nicole e hoje, como vocês já viram, a gente vai fazer um efeito de glitch. Bora já começar sem enrolação. Eu vou usar essa tela quadrada, ela tem o tamanho de 2048 por 2048, é ideal para se você quiser postar a sua arte no Instagram, mas você usa o tamanho que quiser. Vamos começar ligando a linha de simetria, que fica muito mais fácil de desenhar. Vem em ações, tela, e aí você vai ativar essa guia de desenho aqui, ó. Opa! Foi. E logo embaixo você clica em editar guia de desenho e tem um botão aqui chamado simetria, vai criar uma linha no meio da tela, é essa linha que a gente vai usar, é só clicar aqui em cima em OK. Para você ativar a simetria na camada que você está usando é bem simples. Essa camada inicial aqui, a simetria já está ativada porque a gente ligou nessa camada, então já está funcionando, tá vendo? Mas se você abrir uma nova camada, você vai ter que ativar a simetria. É só clicar mais uma vez e clicar aqui em assistência de desenho. Agora sim, a camada está com a simetria ativada. Vamos voltar para a camada 1 para começar o nosso desenho. Para fazer o esboço, eu estou usando um brush nativo do Procreate, é o lápis 6B. Ele fica na pastinha de esboço. Essa pasta aqui tem o lápis 6B, mas você pode usar para fazer o rascunho o pincel que você quiser, tanto faz, é só um rascunho. Bora começar então. O tamanho do meu brush está em 11% e agora a gente vai começar a ilustração, então você vai escolher um dos lados da simetria para desenhar. O primeiro traço que você vai fazer é um semicírculo, como se fosse uma letra C bem grandona, mais ou menos desse jeito aqui. Lembra que o rascunho é a hora que você pode rabiscar bastante para acertar o traço que você quer fazer. Eu vou falar para vocês o que a gente está fazendo para vocês entenderem. A gente está fazendo a cabeça do personagem e vai ser uma cabeça como se fosse de caveira. Então aqui embaixo a gente vai fazer como se fossem 3 dentes, mais ou menos nesse formato aqui, ó. Então são 3 quadrados, mas a gente vai fazer com um pouco mais de controle. Vamos começar fazendo o primeiro aqui na lateral. Eu me sinto mais confortável virando a folha assim, né, para desenhar. Se você quiser desenhar retinho também pode, mas eu acho que assim fica melhor. A gente vai fazer como se fosse um retângulo, não é bem um quadrado, né? Um retângulo, mas a gente não vai fechar em cima. Então você faz o seu retângulo e não fecha a parte de cima e tenta arredondar as bordas do retângulo para ficar mais cartoonizado, para não ficar tão com cara de desenho, não é bem realista, mas enfim, o arredondado ele dá um ar mais bonitinho para a ilustração. O seu resultado tem que ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer a conexão para desenhar o do meio. Você vai fazer uma pontinha, ó, não vai conectar direto, e é daqui que você vai puxar, e esse do meio ele é retinho e conecta lá na simetria, na linha de simetria, ele não é inclinado para o lado. O resultado vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai fechar o crânio da caveira, então é só conectar essas duas linhas que você fez no início, aquele semicírculo que você fez. Se você quiser puxar a linha aqui de baixo para ficar mais fácil de conectar lá em cima, é melhor, também pode. E aí você vai fazer a conexão normalmente aqui na linha da simetria, dessa forma. Lembrando que o rascunho é para rabiscar mesmo. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Eu tô olhando o meu aqui e tô achando que esse dentinho da lateral tá muito pequeno, então como eu tô no rascunho ainda, eu vou aproveitar para arrumar essa parte. É na hora do rascunho que você vai arrumar o seu desenho, tá? Então aqui não é uma espessura na parte de baixo da caveira, eu só tô aumentando esse retângulo, beleza? Então o meu resultado ficou assim. A gente já pode começar a fazer a parte de dentro da caveira. A gente vai colocar uma orelhinha, como se fosse um crânio de um urso. Para isso eu vou usar uma nova camada, essa camada aqui já tá com assistência de desenho ligada. Se você for abrir uma nova, é só clicar no mais, clicar novamente na camada e clicar em assistência de desenho. Então vamos fazer uma orelhinha de urso. A gente vai fazer esse movimento aqui, é como se fosse uma letra C ou uma barriguinha de letra D de cabeça para baixo. Escolhe mais ou menos onde vai começar e faz um arco. E aí você olha como ficou o seu resultado, tá? Então você vai observar como ficou. Se você não gostou, você desfaz e faz novamente o traço. Eu quero que fique um pouco mais alongado. Então vou refazer esse arco um pouco maior. E aproveita para rabiscar bastante, ter certeza do traço que você está fazendo, porque a gente está no rascunho. Agora na parte de dentro da orelha você repete o movimento. Você vai fazer o mesmo movimento de arco, tentando manter uma distância igual entre a linha, né? E a linha de baixo de fechar, você vai seguir esse padrão aqui.
que a gente tem do crânio, né, que tá passando dentro da orelha. Vou até alongar um pouco mais esse formato que eu fiz. E essa linha que tá passando por dentro da orelha, ela não vai existir. Quando você for fazer a arte final, ela não vai estar aqui. Inclusive, a gente pode até apagar pra gente ver como ficou. Vou voltar na camada da cabeça, né, e vou apagar essa linha aqui, ela não existe. E olhando de longe ficou horrível, né? Então, bora refazer essa parte de dentro. Ela tem que ser um pouco mais alongada, ficou muito curtinha, porque aquela linha ali estava me atrapalhando. Por isso é importante você fazer um rascunho. Agora sim, vou fazer um formato maior, mais alongado. E vou fechar aqui da mesma forma que a gente fechou da outra vez. E vou também diminuir um pouquinho desse tamanho da orelha que entra aqui, ó. Vou tirar um pouquinho e agora sim ficou bem melhor. Orelhas prontas, o próximo passo é desenhar o olho. A gente vai abrir uma nova camada para desenhar esse olhinho para não atrapalhar. Então abre uma nova camada, clica novamente assistências de desenho e agora a gente vai fazer exatamente o mesmo formato que a gente fez aqui a desenhar a orelha, só que a gente vai desenhar o olho e vai ser aqui na parte de dentro e não vai ser na diagonal, né? A gente vai fazer retinho. Então você faz o formato só que bem maior, tá? Então, vai fazendo vários traços até você achar que acertou o traço que você queria fazer. Eu vou fazer várias vezes aqui até acertar o formato. E o formato é o seguinte, essa pontinha de dentro, ela tem que ficar maior do que essa pontinha de fora. E aí, quando você for conectar, o olho vai ficar meio inclinadinho, assim, sabe? Vai dar um estilinho mais bonitinho. E tenta fazer uma linha não tão reta, mas arredondada. E é assim que vai ficar o seu resultado, mais ou menos assim. E agora dentro do olho a gente vai criar uma espessura, porque é uma caveira, né? Então faz aqui uma linha como se fosse uma espessura do crânio. Seguia por essa linha de fora e faz o mesmo formato. Então começa em cima ou embaixo e tenta criar o mesmo formato da linha de fora. E na espessura você vai fazer várias linhas paralelas, então dá um zoom e vai fazendo várias linhas até completar. Essas linhas vão existir na arte final também. A parte de dentro do olho, ela vai ser toda preta, então se você quiser marcar para sinalizar que essa parte vai ser preenchida, você pode. Se não, é só lembrar que tem que pintar essa parte de dentro aqui todinha de preto. Beleza? Então essa é a parte da cabeça do personagem e agora a gente vai começar a criar o corpinho do ursinho. Vou mover o desenho que eu já fiz um pouco para cima para criar espaço para desenhar o corpinho do urso. Então eu seleciono todas as camadas arrastando para a direita, clico aqui na ferramenta de mover e arrasto para cima só para mover um pouco e eu ficar com espaço aqui embaixo para desenhar. O corpo do urso vai ficar em uma nova camada, então eu abro e ligo a assistência de desenho nessa nova camada. A gente vai começar desenhando o corpo do urso afastado da cabeça e depois a gente vai encaixar. Então desenha um pouco abaixo da cabeça para ficar melhor. Você vai fazer mais ou menos o mesmo formato que você fez aqui no início, só que menor e um pouco mais juntinho. Então é o mesmo semicírculo que você fez no início, só que um pouco menor. Eu vou até refazer e para me orientar eu vou usar o formato que eu já tenho. Faz mais ou menos nessa direção aqui, ó. Se você precisar, traça uma linha para se orientar melhor. Em seguida, você vai fazer um outro semicírculo, só que mais na diagonal ainda. E maior do que esse primeiro que você fez, tá vendo? É um outro semicírculo ou uma outra letra C mais aberta e mais na diagonal e o resultado vai ficar assim. Eu vou levar essa forma um pouco para cima para ter mais espaço para fazer as perninhas do ursinho. Agora, aqui na pontinha dessa forma que você fez, você vai desenhar um L de cabeça para baixo. E na ponta desse L, você vai fazer uma elipse na diagonal. Vou mostrar para vocês. Então, você vai fazer esse formato aqui, só que você vai inclinar ele para a diagonal e vai fazer assim. Essa elipse é a sola do pé do ursinho, então faz bem grande e se você precisar fazer várias vezes até acertar, não tem problema. Lembrando que a gente está no rascunho, é a hora de você fazer várias tentativas até você chegar em um formato que você goste. Agora, da base do pezinho, você vai puxar uma linha na direção da linha da simetria. Essa aqui é a perna do ursinho. E você vai conectar essas duas linhas com uma linha abaloada entre elas, mais ou menos aqui, tá vendo? Não uma linha reta, uma linha um pouquinho mais arredondada. Essa linha é a bundinha do ursinho, então por isso que ela tem que ser mais arredondada assim. Vamos melhorar a visualização desse pezinho aqui.
A realidade é que essa linha na parte de dentro, ela não existe. Então, você vai apagar essa parte aqui, deixando uma pontinha nessa parte de cima e apagando tudo até a parte lá de baixo que encontra com a linha reta que faz a perna. Mais ou menos assim. E se você quiser, você pode reforçar os seus traços para visualizar ainda melhor. Agora, a gente vai fazer a sola do pé do ursinho e é uma elipse também, só que um pouquinho menor do que aquela primeira que você fez. Então, você vai fazer esse formato aqui, só que faz com bastante cuidado para ficar uma elipse certinha e vai parecer que é a parte de baixo do pé do ursinho, tá vendo? O resultado vai ficar mais ou menos assim. Antes de desenhar o braço, a gente vai arrastar esse corpinho para perto da cabeça. Então, você vem na ferramenta de mover. Se as suas camadas estiverem separadas, né? Se você não fez o corpinho numa camada só, mescla tudo e arrasta para cima para conectar o corpinho com a cabeça. E agora você vai decidir, né, o quanto você vai subir o corpo do ursinho. Eu vou colocar um pouquinho para dentro, tá vendo que ficou a linha um pouquinho para dentro? Então, você por olhômetro vai decidir o quanto você vai subir essa camada. E para fazer o braço, a linha vai começar mais ou menos aqui e ela vai descer um pouco angulada, não é reta. A linha meio que abre, ela não é reta assim. Ela vai abrir mais ou menos assim, só que com um pouco mais de sutileza. E quase no final, você vai fazer um semicírculo, que vai ser a mãozinha do ursinho. Então, vai ser a parte da mão do ursinho, tá vendo? E vai ficar mais ou menos assim, como se o ursinho tivesse apoiado no chão. Eu sempre dou uma afastada no meu desenho para ver como ficou e ajusto. Se eu não gostei do resultado, eu dou uma ajustada. Então, a mãozinha achei que ficou muito pequena, fiz um pouquinho maior. Gostei desse resultado. Já vou aproveitar e vou apagar essa pontinha aqui que ficou para dentro da cabeça do meu personagem. E tá pronto. Outra coisa que você pode fazer, vou mostrar para vocês algumas modificações que você pode fazer no desenho para ele ficar mais estilizado. Primeiro, você pode botar um umbiguinho aqui no personagem. É só você fazer assim, bem na linha de simetria, que vai se cruzar e vai fazer um X, tá vendo? Então, é só você fazer uma linha que cruza a linha de simetria. Faz ela bem rabiscadinha para parecer que é linha. Você pode fazer também uma costura bem no meio da barriguinha dele. E é o seguinte, ela tem que começar fina e ir engrossando. Então, começa com um risquinho fino, vai engrossando. E aí, quando chega perto do umbigo, é o mais grosso. E aí, do outro lado, o contrário. Engrossa e depois afina. E aí, vai parecer que a barriguinha dele tá costurada. Vou ensinar outra estilização que você pode fazer que vai ficar legal. Para isso, eu vou abrir uma nova camada, né? Para não danificar o desenho que a gente já tem. Então, tá aqui uma nova camada. Nessa camada não liga a assistência de desenho. Em algumas partes do personagem, a gente vai simular como se ele estivesse derretendo dessa forma aqui. Então, você escolhe um lugar e você pensa na gravidade, né? E aí você coloca algumas partes derretidas. Isso vai combinar bastante com o estilo de desenho que a gente fez e com o estilo que a gente vai fazer depois, que o objetivo do vídeo aqui, né, apesar dessa ilustração completa que a gente criou, é fazer o estilo glitch, então vai combinar bastante. E aí você pode colocar esse efeito derretido em vários locais da sua ilustração, lembrando sempre de pensar na gravidade e como a gravidade agiria. Outra estilização que você pode fazer na arte final é colocar risquinhos assim para dar bastante peso ao seu desenho. Você vai colocar isso por toda a ilustração. Com o seu rascunho finalizado, você pode partir para a arte final. Lembrando que o estilo que a gente vai fazer, o estilo glitch, ele funciona melhor com linhas grossas. Então, se você puder fazer a finalização da sua arte com umas linhas um pouco mais grossas, vai ficar muito mais legal. Eu vou voltar aqui com o desenho finalizado e a gente vai colocar o efeito glitch. Pronto, essa é a minha arte finalizada com todos os traços feitos. Eu fiz mais efeitos aqui de derretido, coloquei as linhas também que eu falei para vocês. Enfim, tá aqui minha arte finalizada. A gente pode começar a colocar o efeito glitch. Se você, assim como eu, fez várias camadas para fazer o seu desenho, agora é a hora que você vai ter que mesclar. Se você não quiser mesclar para não perder nada, é só você arrastar tudo para a direita e fazer um grupo. Esse grupo vai ser o nosso grupo de backup, então vou até renomear aqui para backup. E aí eu tenho todas as camadas separadas para qualquer eventualidade. Esse é um passo que tem que fazer antes de mesclar todas as camadas. Agora arrasta esse grupo para a esquerda e clique em duplicar. Esse grupo de baixo a gente desmarca, ele vai ser o nosso backup. Vou até colocar o rascunho aqui dentro desse grupo também.
E no grupo de cima, você clica mais uma vez e clica em achatar. Isso vai mesclar todas as camadas que estão dentro do grupo e os seus traços têm que ficar assim para fazer o efeito de glitch. Você vai duplicar essa camada 2 vezes. Então, essa camada de linha arrasta para a esquerda e duplica. Volta na camada original, arrasta para a esquerda e duplica mais uma vez. A camada do topo vai ficar na cor preta mesmo. As duas outras a gente vai mudar de cor. Então, primeira coisa que você vai fazer aqui, na camada logo abaixo da camada preta, você vai clicar mais uma vez e vai clicar aqui em bloqueio alfa. A paleta de cores dessa ilustração é bem simplificada, são 2 cores. Eu vou deixar os códigos aqui na descrição, azul e vermelho. Então, a gente vai primeiro pegar o azul, vai selecionar, volta na camada, clica mais uma vez e clica em preencher camada. Pronto, a cor tá toda azul, todas as linhas que eram pretas ficaram azuis. Agora a gente repete o processo nessa nova camada. Clica uma vez, aciona o bloqueio alfa, vai na paleta de cores, seleciona a cor vermelha, volta nas camadas, seleciona a camada mais uma vez e clica em preencher camada. Pronto. Agora é só tirar o bloqueio alfa dessas 2 camadas, clicando mais uma vez e clicando em bloqueio alfa. Agora seleciona a camada azul, das 2 camadas pintadas, seleciona a camada azul, vem na ferramenta de mover, setinha, e a gente vai mover essa camada para a direita, só que vai mover aos poucos. Então, na direção dessa bolinha lateral azul, você vai dando leves batidinhas e a sua camada vai se mover de forma controlada. Não é para mover muito, é bem pouquinho mesmo. Eu vou até dar um zoom para mostrar para vocês, tá vendo aqui? É só um pouquinho. Então, vai mover bem pouco para a direita. Vai ficar assim. E agora, na camada que a gente pintou de vermelho, a gente vai repetir esse processo. Seleciona a camada vermelha e agora a gente vai mover para a esquerda. Então, vem na ferramenta de mover e dá leves batidinhas para a esquerda e tenta mover a mesma quantidade. Já dá para ver o efeito na tela, fica até um negócio no olho, né? Mas é assim mesmo o efeito glitch. Agora a gente vai dar um upgrade, vai fazer algumas modificações. Antes da gente fazer essa modificação, todas essas camadas que estão com a assistência de desenho ligado tem que desligar. Então, cada uma delas você vai clicar novamente. Então, clica na camada mais uma vez e clica em assistência de desenho para desligar a assistência de desenho nessa camada. Feito isso, seleciona todas as camadas arrastando para a direita, vem no menu de ajustes, liquefazer, e você vai usar essa opção aqui, empurrar. Momentum e distorção tem que ficar no 0, pressão é o quanto você vai ter que pressionar a caneta para o efeito sair, você decide, e o tamanho eu vou deixar mais ou menos em 13%. E você vai fazer o seguinte, você vai passar a caneta ou o dedo em uma direção específica. Aqui eu vou fazer para a direita, então eu vou passar em todas as linhas, tá vendo? Então eu vou intercalar. Numa faixa do desenho, eu vou fazer esse efeito para a direita e na outra faixa eu vou fazer para a esquerda. Vocês vão entender. Então, eu vou escolher aqui, ó, vou fazer para a direita. E aí, eu puxo todas as linhas para a direita. Aqui também, para a direita, puxei tudo para a direita, tá vendo? Então, você passa em todas as linhas do desenho, ó. Aí, você vai intercalando, escolhe um pedaço para fazer para a direita e aí, no pedaço de baixo, você faz para a esquerda. Então, nesse pedaço aqui do olho, da cabeça, eu fiz para a direita, né? Tô puxando todas as linhas para a direita. Aí, se eu vou fazer um pouco abaixo, eu faço para a esquerda, tá vendo? Então, eu já venho aqui, ó, puxando para a esquerda. Aqui embaixo também, para a esquerda. E aí, você vai intercalando, faz um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. A quantidade desse efeito que você vai colocar é você que decide. A única regra é, se você selecionou uma faixa do desenho para puxar para a direita, mantém tudo para a direita e aí na outra faixa, né, no outro trecho, você puxa para a esquerda. O seu resultado vai ficar mais ou menos assim, com várias falhas por toda a ilustração. Outra coisa que você pode fazer também que é bem legal, e aí é individual de cada camada. Então, você seleciona a camada que você quer botar esse efeito, vem aqui em efeitos, vem no menu de falha, e aí tem várias falhas para você escolher. Eu vou usar artefato, e aí é só deslizar ou a Apple Pencil ou o dedo na tela para a direita, para colocar essa falha. Tá vendo que a linha vai falhando e vai ficando toda cortada pela tela? Vou mostrar para vocês aqui no zoom, tá vendo, ó?
ele faz umas falhas. Quanto mais você coloca, mais falha fica. Eu arrastei o dedo aqui sem querer e ficou bastante. Então essa é uma opção que você pode fazer aí no seu efeito glitch, e aí você tem que fazer individual para cada camada. E agora a gente vai fazer o último efeito, ele é manual, então eu vou selecionar a camada azul e vou selecionar a cor azul. Para pincel, usa um pincel que tenha a ponta um pouco mais fininha do que arredondada. E você vai fazer o seguinte, nesses lugares que você puxou, você vai fazer uma linha para fora, como se tivesse a tinta escorrendo, mais ou menos assim, ó, bem de levinho, com a mão bem levinha, não precisa ser em todos os pontos, tá? E você pode puxar também de lugares que não tem essa modificação. Então você vai fazer por todo o seu desenho essa linha saindo da linha azul. E a linha azul, ela tá para a direita, então todos esses traços vão ser para a direita. E você vai fazer isso por toda a ilustração, não só do lado direito da ilustração, tá? Do lado esquerdo também, mas a linha vai ser puxada para a direita. E o seu resultado, ele vai ficar mais ou menos assim. Eu fiz o efeito todo em uma camada só, mas se você quiser abrir uma nova camada para fazer esse efeito, não tem problema. Se você não se sente confiante, né, para fazer tudo numa camada só, abre uma nova camada. Agora a gente vai fazer na cor vermelha, então eu seleciono a camada vermelha e eu vou fazer com a cor vermelha o mesmo tipo de linha, só que agora para a esquerda, puxando também a linha para a esquerda, tenta ser o mais retinho possível e puxa por toda a sua ilustração linhas para a esquerda na cor vermelha. E depois de você fazer todas as suas linhas, o seu resultado vai ficar mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Esse é o efeito glitch que eu queria mostrar para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Aproveita que tá por aí, comenta também o que você achou do vídeo. Não esquece de deixar aquele like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!